menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixo assim acontecer, mesmo sem eu entender. São os planos do Pai pra justiça se cumprir. O começo é aqui. O Pai que o enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu e o Espírito desceu. O Filho revelou que o Pai falou. Meus olhos vi sair do Rio Jordão, a fonte de água viva. Este é o meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Esse é o meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Hosana.
Assim, rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai, fale ver o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, leão e o Cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Venha por amar a humanidade, nele está a salvação. Jesus Messias, o justo grande eu sou. Jesus Messias, o justo grande eu sou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Que grande amor. Veja comigo está Jesus que transforma o meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar.
Cristo, teu reino quero ver. Oh Jesus Cristo, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Em silêncio me achego a ti, e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és, por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesse quem está a te tocar, não
a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente o teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra encher-lo mais. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra encher-lo mais de ti, mais de ti. Oh, oh, oh. A festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinham grande receio do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar o dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Dentro de mim, verdades que escondi. Dentro de mim, mentiras que abracei. Dentro de mim, o super-herói, o impostor. Dentro de mim a voz não quer calar, meu espelho a me encarar. Eu e Deus não há como fugir. Cartas na mesa, a luz acesa, eu me enxergo enfim. Amor e medo, sem mais segredos, eu vou ganhando de mim. Dentro de mim,
a guerra não tem fim. Dentro de mim, luto hoje pra vencer. Dentro de mim a voz não quer calar, meu espelho a me encarar. Eu e Deus não há como fugir. Cartas na mesa, a luz acesa, eu me enxergo enfim. Amor e medo, sem mais segredos, eu vou ganhando de mim. Já vai começar. Cartas na mesa, a luz acesa, eu me enxergo enfim. Amor e medo, sem mais segredos, eu vou ganhando de mim. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu
No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. E questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Mudou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, traspassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. E pelo Pai nos foi dito: Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então virão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Quando o evangelho da cruz for pregado para toda a raça, toda a língua, todas as nações, então virá o fim, e com poder e grande glória eu voltarei. Virei para buscar a minha noiva adornada, e nós nos encontraremos nas nuvens e moraremos eternamente na glória. Vigiai, pois, eis que em breve venho. Sim, já vem chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, junto com os amigos do Rei, um céu de luz desfrutar e nunca mais chorar, pois ali pranto ou dor não haverá. Nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Orar e me preparar, anunciar: Jesus vai voltar, apressar a ida ao lar, esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Dia não sei em que virá a terra o Rei, daqui o seu povo retirar. Não sei, não sei, mas todos vão ver o Rei da Glória descer. Até os que um dia o pregaram numa cruz e nunca mais chorar, pois ali pranto ou dor não haverá. E nunca mais sofrer.
tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar, anunciar: Jesus vai voltar, apressar a ida ao lar, esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Breve virá